Olá, policiais da Guarda Civil Metropolitana. Estamos começando mais um programa Fique por Dentro. Mas antes, um recado do nosso amigo Vilar. Verdade, Rafael. Para você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Você que já é inscrito já sabe ali, ó. Fique por dentro na palma da sua mão, acionando o sino de notificações. Compartilhe e deixe um like para o Fique por Dentro. Rafael, neste bloco aqui, vamos começar pelas notícias não tão boas. Sim. Né? Não tão boas, que foi a aprovação do PL 328 lá na Câmara, o PL de reajuste, né? Se é que se pode dar esse nome para um projeto de lei, né, de 5%, mas foi aquilo que o Executivo encaminhou para todos os servidores, né, do município de São Paulo. Então ontem, nós estamos gravando o programa hoje no dia 22, na quinta-feira, ontem na quarta-feira, o projeto passou em votação na segunda discussão na Câmara, né? E infelizmente, Rafael, você que esteve lá na Câmara também, né, os nossos pedidos de emenda não foram aceitos. Sim, sim. Infelizmente, né, o Executivo, né, através da liderança de governo, lá na Câmara, não aceitou nenhuma emenda. Né? Nós propusemos algumas emendas que resolveriam alguns problemas, né, na Guarda Civil Metropolitana, como correção da DEAC, né? Então, sim. a DEAC... Atrelado ao FUFIM, né? Não, então... Atrelado ao... Nós cortamos, mas não era para cortar, era o FESP. Né? Então, o FESP, é bom de fazer meio podcast é isso aí. Né? Atrelado ao FESP, corrigindo, porque a delegada já está nesse sistema, que, na verdade, garante uma correção anual, né? A partir do momento que o governo estadual corrige a UFESP, né, atualiza o valor dela, atualizaria o valor da DEAC, como já atualiza o da delegada. Exatamente. Em outra também que nós propusemos também foi abrir o prazo para adesão ao subsídio. Né? Então, para as pessoas que não aderiram ao subsídio, tem mais ou menos uns 500 integrantes da Guarda Civil Metropolitana, essa proposta para novo prazo de adesão previa que o enquadramento, ou seja, aquilo que você é no vencimento, que você vai passar ali para o subsídio, seria em 30 de setembro. 30 de setembro. Né? Então, ou seja, quem pegou o quinquênio depois disso, esta parte, né? Então levaria esse para o cálculo, ou para ter o subsídio num valor normal, está previsto na tabela, ou para ter o subsídio complementar. Infelizmente, não prosperou também, né? Sim, não prosperou, Vilar. E assim, é importante a gente deixar frisado, né? Em diversos momentos, a gente reconheceu, né, que o prefeito Ricardo Nunes, ele tem feito uma boa administração na cidade, né? Que ele tem reconhecido o trabalho da Guarda Civil, que ele tem feito investimentos, né? Mas eu tenho a sensação, às vezes, viu, o prefeito e a equipe dele, que em determinados momentos ele é bom, ora bom, né? Tem sido na maioria das vezes bom, mas em determinados momentos ele tem uma posição de mão de ferro, né? Sim. Por exemplo, essa questão de 5%, porque assim, no momento que a cidade tem 38 bi de superávit de caixa, né? Onde não só nós do Sindiguardas, mas todas as outras entidades pediram melhorias no projeto, né? E não teve em nenhum momento sequer a possibilidade de discussão, mostrando aí essa questão da mão de ferro nas decisões internas, né? Isso me acendeu um alerta, viu, o Vilar? Porque não basta ficar também só no... Viu, prefeito? Não basta ficar só no discurso, né? Sim, pra prática, né? Exatamente. Será o próximo tema do próximo bloco, né? Que é o prêmio de desempenho, né? Sim. Mas vamos utilizar ele como exemplo, né? O próprio prefeito fez um vídeo dizendo, estou assinando aqui a autorização do prêmio de desempenho, enfim, né? Que não basta ficar só no discurso, e aí ele utiliza a seguinte frase, né? Merece mais, mas na hora de assinar, porque a gente propôs lá uma emenda que a gente vai citar no próximo bloco, né? Sim. E na hora de ele provar que os guardas merecem mais, ele não provou de fato, né? Sim. Então aqui fica a nossa insatisfação como entidade contra a equipe do prefeito com relação a essa mão de ferro que ele tem mostrado nessas questões tão sensíveis que é o trabalhador. Não importa... ou melhor, é importante você investir em equipamento? Sim.
mas o maior Ser investimento humano é no ser humano. Exatamente. Eu vou fazer assim um informe aqui, né? Porque nem tudo é ruim, né? O que é bom nesse projeto? Os 5%, que vai atingir, como eu já falei aqui, vai atingir aqueles servidores que se aposentaram sem paridade, né? As pensionistas que estão sem paridade, que essa é uma situação terrível, porque perdeu ali o seu ente querido, né? Passa por dificuldade, vai chegando ali na idade mais avançada, né? E, infelizmente, ao longo do tempo, foi aquela correção de 0,1, 0,01. Agora a prefeitura deu uma correção de 5%. Sim. Uma outra coisa que foi colocada nesse projeto, uma alteração, né? Que ele foi aprovado na forma do substitutivo, é que ele previu o seguinte: que os servidores aposentados que possuem comorbidades, você vai ver aqui na tela as comorbidades, que são aquelas comorbidades que têm previsão para isenção do imposto de renda, eles vão ter devolvido o dinheiro do Funfim. Sim. Né? Então tem o desconto do Funfim, lá, você vê lá no seu lerite lá o desconto do Funfim, esse dinheiro vai ser devolvido. Mas desde que a pessoa tenha uma dessas comorbidades, né, que são elencadas aqui, vai ter o link também na descrição. Exatamente. Né? Então, se o servidor estiver numa dessas comorbidades, né, ele vai fazer jus a partir de 2024 de ter devolvido o dinheiro do Funfim. O que seria o ideal? Seria o ideal o governo municipal, o prefeito Ricardo Nunes, fazer como fez, né, o governador no ano passado, e mandar um projeto de alteração da lei orgânica do município e acabar com o desconto do Funfim para aposentado, né? Nós estamos falando aqui 38 bis sobrando no caixa. Sim. Então, ou seja, né, é difícil entender o que impacta uma pessoa que recebe R$ 3.750 de aposentadoria, Sim. tem que pagar 14% daquilo que excede a R$ 1.300 mais ou menos, que é o salário mínimo, né? Exatamente, extremamente desumano, né? Extremamente desumano. Então, assim, fez essa mínima correção, que é atingir essas pessoas que estão passando por uma situação que, né, a gente não consegue nem imaginar. Alguém que está com câncer ali, né? Ou seja, está aposentado, a idade está avançada. E ainda com uma comorbidade dessa ordem, né? Então deve ser uma situação de vida muito difícil. Pelo menos chegou-se a isso, né? Pelo menos chegou-se a isso. Mas provou que o governo tem um trator na Câmara. Então, exatamente. você pode querer fazer alguma melhoria lá, via Câmara, tá difícil. Tá difícil. Via Câmara tá difícil. Sim. Haja vista, né, Vilar? Sim. O trabalho árduo que nós fizemos lá na Câmara ao longo de diversos dias, né? Sim. Apresentamos diversas emendas, conversamos com muitos vereadores, inclusive de situação, né? É até bom levantar esse ponto para poder estar esclarecendo. Por que você conversou com o vereador A, B ou C? Assim, primeiro que a gente conversou com todos os vereadores, porque todos eles votam, né? Sim. Sendo de situação ou sendo de oposição. Existem alguns temas sensíveis, né, que necessariamente você precisa conversar com os vereadores da situação para não incorrer no vício de iniciativa, né? Então, aproveitando aqui a oportunidade para deixar claro essa questão, só que a votação, acredito que vai estar aqui na tela, né, Vilar? Mostrou que todos eles votaram contra, né? Então, na verdade, assim, a maioria votou a favor do projeto de lei, né? O PSOL votou contra. Eles explicaram ontem, né, no púlpito lá, né, do parlamento. Sim. Então eles explicaram por que eles estavam votando contra, porque havia uma possibilidade de melhora no projeto de lei, na discussão lá com o governo, só que o governo ficou intransigente, não houve, então a bancada do PSOL votou contra. Isso. Para demonstrar insatisfação. Contra o projeto em favor do servidor, né? Exatamente, né, a favor do servidor. Esse voto contra é a indignação de que o projeto de uma cidade que está sobrando 38 bilhões de reais poderia ter melhorado um pouquinho. O que precisa ficar claro para os nossos policiais, os ativos, inativos e as pensionistas com ou sem paridade? Esse reajuste de 5% é retroativo a 1º de maio, né? Então, ou seja, não vai pagar agora, obviamente, mas na próxima folha de pagamento provavelmente já deve ter retroativo a 1º de maio 5%. Vilar, nesse bloco nós vamos falar sobre o Prêmio de Desempenho em Segurança Urbana, até para linkar no bloco anterior, que a gente começou brevemente, né, as questões, né? E a parte positiva, que também tem a parte negativa. A parte positiva
que o prefeito finalmente assinou o decreto, né? O Sim, derradeiro decreto que as pessoas tanto nos perguntam, certo? exatamente. Nós havíamos já no programa anterior explicado aqui que já havia a previsão, né? Então, ou seja, o secretário adjunto, né, o Fagotti Júnior veio até aqui, o sindicato, nós conversamos, ele explicou o trâmite, né? Nos explicou que faltava só um detalhe que era JOF, que ele não poderia falar por JOF, obviamente, não é a pasta dele, Sim. né? A, a previsão orçamentária, né, foi pedida a suplementação de verba para poder pagar o prêmio, e aí o prefeito Ricardo Nunes assiste o vídeo aqui que é mais fácil você ver do que ouvir de mim. Aqui. Pessoal, acabei de assinar aqui o decreto que institui o pagamento do prêmio de desempenho da Guarda Civil Metropolitana, passando para R$5.000. Esse é um grande recado que a gente está dando do reconhecimento do trabalho que a Guarda Civil Metropolitana faz na cidade de São Paulo. Portanto, vocês fizeram por merecer, a cidade de São Paulo continua contando com vocês para que a gente possa garantir a segurança da população de São Paulo, de quem vive, de quem trabalha, de quem visita a nossa cidade. Parabéns à GCM pelo trabalho que desenvolve. Está aqui, ainda é pouco, merece mais, mas é um grande avanço. Então, o prefeito Ricardo Nunes, como vocês viram aqui no vídeo, né, ele, né, assinou o decreto, prêmio de desempenho em 2023, R$5.000. Então, primeira parcela, 2.500, né? E aí a próxima parcela, 2.500, lá no final do ano, com todos aqueles problemas que nós já estamos prevendo que possa acontecer com algumas pessoas, Exatamente. principalmente lá os nossos novos policiais que estão na Academia de Formação em Segurança Urbana. O lado positivo é que acabou a teoria da conspiração de que não ia ter prêmio de desempenho, que não teve decreto, enfim, né? Aquilo que nós trouxemos de informação agora está concretizado com a assinatura do decreto. Exatamente. Né? Ponto, acabou. O prêmio de desempenho, ele está em 5.000, que é o teto máximo, com a alteração na legislação que houve no ano passado, né? Então, no ano passado, naquele pacote lá do subsídio, foi aprovada uma alteração, né, do prêmio de desempenho para R$5.000, né? Estava em 2.000, foi para R$5.000. No ano passado ainda pagou 3,5, né? E nós propusemos, através de emenda, sim, né, que ele pudesse chegar a R$7.500. R$7.500. Que é a média do bônus dos demais servidores. Ou seja, a Guarda Civil Metropolitana tem o prêmio de desempenho, a educação tem o prêmio dela. Existe um bônus para todos os servidores, que na média ele não é um valor... É 5.000, né, ele pode chegar até 12.000, mas aí é lá pro pessoal lá do andar de cima, né? Aplicado a redutores, né? Isso, os diretores, né, e tal, enfim, né? Mas na média, o pagamento dele é de R$7.500. Nós buscamos, mas infelizmente, como falamos no bloco anterior, o trator, né, do executivo passou na Câmara lá e não aceitaram nenhuma emenda. Se tudo der certo, né, para os nossos policiais da Guarda Civil Metropolitana, ou seja, cumprirem as metas, as unidades, né, e o policiamento cumprir a meta, no final do ano, R$2.500, né? Exatamente, exatamente. E essa questão, Vilar, vai até em contramão, como nós dissemos no bloco anterior, porque realmente o servidor esperava algo inusitado, vamos dizer assim, né? Lá na cerimônia de entrega das motocicletas lá da IAI, onde nós estivemos lá e conseguimos inclusive uma fala com o prefeito, né? E aí ele fez um discurso bonito e tal, que tá valorizando a Guarda Civil, e nós não discordamos disso daí, né? Como já bem explicamos, né? Só que ele fez a seguinte fala: não basta ficar só nos investimentos de equipamento, tem que investir no ser humano, né? Portanto, nós ficamos numa expectativa. A categoria Guarda Civil ficou na expectativa de que houvesse uma melhoria, não porque nós queremos ser diferente dos demais servidores públicos municipais. Nós queremos ser tratados com isonomia. Exatamente. Ora, se os outros servidores recebem, na média, 7.500, nada mais justo de nós recebermos também, né? Afinal de contas, nós não somos o patinho feio da prefeitura, né? Exatamente. Só que nesse ato o prefeito mostrou que o discurso e a prática estão um pouco distoante. Né? Está distoante. Então, assim, o prefeito ele precisa alinhar melhor o discurso dele, né? Então, por um lado, uma vitória, mas uma vitória agridoce, né, Vilar? Você usou o termo perfeito, uma vitória agridoce.
Neste bloco aqui, nós vamos tratar de um ato, né, que todos os servidores públicos do município de São Paulo precisam fazer. Tem data prevista até o dia 30 de junho. Caso o servidor não faça até 30 de junho, ele corre o risco de ter o salário bloqueado, né? Então, o que seria esse ato é a declaração de bens. Nós tivemos aí a declaração de imposto de renda, né? O ajuste anual do imposto de renda até 31 de maio. Sim. Então, a partir do dia 1º de junho, abriu o prazo até o dia 30 de junho. E é muito importante que você que está nos assistindo, que você faça. Por quê? Porque corta o pagamento. Nós já tivemos aqui por outros declaração de família, né? Recadastramento. Então, se a pessoa não faz, é fatal. O RH vai lá e corta o pagamento. Corta. E aí, né, as contas costumam não esperar quando o pagamento não cai, né? Exatamente. E aí, quando acontece esse ato, aí tem todo um trâmite que ele é burocrático, como a grande maioria das coisas na prefeitura e no serviço público em geral, né, Vilar? Aí você vai ter que se dirigir lá no seu RH, primeiro se explicar por que você não fez. É dor de cabeça, né? É dor de cabeça, né? Então, servidor, não perca o prazo, né, que é o dia 30 de setembro. Mas lembrando, né, começou o ano passado, mas é importante deixar esse lembrete que não é mais possível você simplesmente fazer a declaração pelo site, né? Porque anteriormente, anos atrás, né, Vilar, você entrava no site, né? você preenchia, Sim. né? E também tinha a possibilidade de você reproduzir os dados anteriores se não tivesse alteração. Sim. E você mandava para frente. A partir do ano passado, o servidor foi obrigado a anexar a declaração de imposto de renda, até para ter um cruzamento de dados, imaginamos, né? É a tecnologia, né? Isso é inevitável, né? Então, o que acontece? Você fez a sua declaração, o seu ajuste anual, né, do imposto de renda. Quando você salvou lá, você gerou um arquivo. Exato. Né? Esse arquivo você não enxerga ele, não é uma coisa escrita ali. Isso. Ele é o conjunto de dados que você fez na sua declaração de imposto de renda está lá. Você vai precisar desse arquivo, que é .dec, Isso. para que você faça a migração de dados para o sistema. Você vai ver aqui na tela aqui, que é na página da controladoria. Então você vai buscar aqui, vai estar o link na descrição também. Você clica lá, vai na página da controladoria e faz a sua declaração de bens. Porque se você não fizer, como nós já dizemos aqui, nós vamos repetir, porque isso acontece, você fica sem pagamento. Então evite essa dor de cabeça, evite esse transtorno e a burocracia que você vai ter depois e já providencie a sua declaração de bens. Neste bloco, nós vamos falar sobre a medida provisória 1153, que virou a Lei 14.599. Inclusive, nós gravamos um vídeo brevemente há uns dias atrás e vamos nos aprofundar um pouco mais nesse momento, tema, né? Exatamente. A medida provisória 1153, para quem não lembra, vamos fazer recapitular aqui, foi o Bolsonaro encaminhou lá para o Congresso, fazer uns ajustes na questão de habilitação, o toxicológico e questões de prazo. Então ele mandou a medida provisória, o Congresso apreciou a medida provisória, contudo, houveram lá as emendas, né? Então os deputados apresentaram emendas lá, e uma das emendas foi apresentada lá para quê? Para os agentes, né? No caso, vamos nos colocar aqui diretamente, nós, guardas municipais, nessa emenda, que nós não pudéssemos mais fazer autuação. Então, foi colocado lá que só quem poderia fazer autuação, ou seja, o convênio para fins de autuação de trânsito, são aqueles servidores que estão descritos lá no caput do artigo 280 lá do Código de Trânsito. Sim. Enfim. O Congresso, nós tentamos reverter isso lá no Senado, não foi possível. Então, ou seja, o Congresso aprovou do jeito que estava na forma do substitutivo, foi encaminhado ao presidente Lula. Então nós tivemos a ida para Brasília, Sim. né? Foi um evento conjunto, a Marcha Azul Marinho e o lançamento da Frente Parlamentar de Defesa das Guardas Municipais. Nós aproveitamos que nós tínhamos lá um movimento grande de guardas e pedimos vamos dizer assim, diretamente ali na frente do Palácio do Planalto ao presidente Lula que vetasse esse artigo, porque ao vetar não mudaria absolutamente nada do que está acontecendo hoje, né? Não causaria nenhum tipo de transtorno, como de fato, graças a Deus, lá o presidente vetou. Então, segue o jogo, né? Não houve alteração. Qual a importância disso? A gente vê hoje muitas pessoas falando assim, o governo não está nem aí pro
para as guardas municipais. É mais uma prova, né? Então nós tivemos lá o governo federal, o atual presidente, através do Ministério da Justiça, regulamentou as funcionais, Sim. né? Regulamentou as funcionais. Antes disso, né, Velar? O presidente, ele apresentou a camisa da guarda municipal, Sim. né? Assim que ele teve a primeira cerimônia dele, né? O discurso, O né? primeiro discurso, o discurso. nenhuma outra profissão ele levantou a bandeira. Sim. Né? Mas das guardas municipais ele levantou a camisa. E aí começou a vir para a prática. Exato. Ele teve o discurso, né? Então, Ricardo Nunes... Diferente do prefeito, né? Tem o discurso e depois tem a prática. Então, o discurso, tô com a guarda, beleza. Mas aí vamos ver a prática. Então, qual foi a prática? A regulamentação das funcionais, Sim. né? O Pronace 2, Exatamente. prevendo as guardas municipais, né? O Pronace 2. As destinações de verbas para o policiamento escolar. Sim. Então, ou seja, prevendo para as guardas municipais um montante de dinheiro X lá, se não me engano, era 150 milhões e mais 200 milhões no outro programa lá, são 2 programas diferentes. Então, ou seja, tem o discurso e tem a prática, né? E agora, assim, de uma forma, porque os agentes de trânsito foram os autores da emenda, também foram a Brasília lá no número inferior, mas pedir que o presidente não vetasse. Exatamente. O presidente olhou. Eu acho que esse veto, ele é um veto que, além de atender, obviamente, os nossos anseios, ele também é um veto da sociedade. Exato. Porque para que não se tenha uma reserva de mercado de atuação pública, né? Para não ficar ali um segmento dominando uma função, que é uma função primordial para a segurança dos cidadãos, né? De todos nós brasileiros, né? Que é a segurança no trânsito. Isso. Ou seja, você pegar uma cidade, por exemplo, que não tem agente de trânsito, você tem lá 150 guardas, então qualquer pessoa poderia fazer o que quisesse no trânsito. Aí, né, eles entram em greve, né? Porque eles podem entrar em greve, né? Sim. E então, aí eles teriam um monopólio. Não tem agente de trânsito. Né? Não tem agente. Tem cidade que não tem agente de trânsito. Sim, não tem. Não tem, é a opção da cidade. Mas tem guarda municipal. Exatamente, né? Então, graças a Deus, o presidente Lula foi lá e vetou. Então, ou seja, segue o jogo normalmente. Aí nós vemos alguns comentários. Gente, mas isso aí, né, nós estamos pegando o trabalho que é dos outros. Olha, gente, o poder de fiscalização é uma ferramenta a mais para que a Guarda Civil Metropolitana, as guardas municipais, elas possam exercer a sua atividade no dia a dia. Porque se você não tiver poder, sabe o que acontece? Você apanha na cara. Sim. A verdade é essa, né? E aí, esse conjunto de forças faz com que, na verdade, você não precise aplicar força física em nada. Exato. Então o cara sabe, opa, guarda a multa, eu não vou fazer isso aqui. E até um dado importante, Vilar, que as mortes no trânsito, Sim. todos os anos elas têm aumentado exponencialmente, né? A violência no trânsito, né? E assim, as consequências são desastrosas, inclusive para as famílias, né? E em torno, inclusive, de 40 mil mortes. Isso é sinal de que, com as guardas atuando no trânsito e os agentes de trânsito, os policiais militares, enfim, e todos os outros órgãos envolvidos. Você ainda tem um cenário desse, tem um cenário desse daí, catastrófico. Você imagine se você começar a tirar forças que fazem, no primeiro momento, inclusive, a prevenção, né? Sim. Então, é justamente, né? A capacidade que as guardas têm de, obviamente, tudo legalizado, ou seja, tem um convênio ali com a Secretaria Municipal de Transporte, então aquele guarda que é agente de trânsito faz o curso, né? Então, ou seja, tudo dentro da legalidade. A presença da guarda civil, guarda municipal ali, vai fazer com que você não... O cara não é louco ali de ter uma viatura da guarda e lá querer cometer uma infração de trânsito, porque ele sabe que vai ser autuado. Contudo, exato, onde não tem radar, né, o povo costuma andar um pouquinho acima do limite de velocidade. Então, onde você não tem um órgão de fiscalização, existe uma tendência de algumas pessoas a ficarem mais lascivas ali do ponto de vista de não cumprir as normas de trânsito, né? Vilar, nós tivemos a informação sobre um PL que, inclusive, nos interessa e interesse aos interesses das guardas municipais, que é o PL 259 de 2022, de autoria do Derrite. Exatamente, né? O Derrite, que hoje é o nosso secretário de Segurança Pública aqui no estado de São Paulo, né? Capitão Derrite, deputado federal eleito, né? E o projeto de lei dele prevê o seguinte, que ele na verdade, regulamenta a destinação de verba do Fundo Nacional de Segurança Pública, né? Então, ou seja, no governo anterior ficou meio que
né, discricionária do governo. Eu vou dar verba, eu vou destinar verba para as guardas municipais, ou eu não vou destinar verba para as guardas municipais. Então isso está sendo previsto em lei agora, ou seja, para o município que possui guarda municipal, né, esse projeto de lei aprovado lá na Comissão de Segurança Pública, lá em Brasília, ele já prevê a destinação de verbas. Então tem porcentagens lá e tudo, você vai ver aqui na tela. Importante disso, um dos relatores, o relator anterior era o Jones Moura, né? Aí ele teve a vacância dele lá, porque ele, infelizmente, né, não foi eleito. Ele não foi eleito diretamente, né? Vamos dizer, eleito propriamente dito, né? Ele assumiu como suplente. Quem assumiu a relatoria desse projeto foi o delegado Palumbo, nosso ex-vereador aqui da cidade de São Paulo, um apoiador ferrenho das guardas municipais, né? Foi um apoiador muito forte nosso aqui na Câmara Municipal, né? E lá em Brasília, né, tá fazendo com que o discurso dele seja igual, né, a prática, a prática dele, prefeito Ricardo Nunes, seja igual ao discurso, né? Ou seja, o discurso, eu defendo guarda. Na prática, ele vai lá e vota a favor da guarda. Ele produziu um relatório favorável às guardas municipais, apesar de ter contra lá o deputado Coronel Fraga, lá, né, lá de Brasília. Para variar, né? Para variar, né? Então, é mais um especialista, né, contra a guarda, enfim, né? Mas é deputado, está eleito, né? Então faz a parte dele. E o deputado Palumbo, né? Delegado Palumbo, então, teve o relatório favorável às guardas municipais, né? Foi aprovado com voto, graças a Deus, do Jones Moura, que voltou, então, como suplente, né? E nos ajudou a aprovar esse projeto de lei, que é óbvio, tem um trabalho longo, né? Mas só chega no final quem começa. Exatamente. Então já, né, passou pela Comissão de Segurança Pública, né? Vai tramitar, quiçá o governo faça a parte dele, nos ajude aí com o líder do governo lá na Câmara, né? E que ele tramite na Câmara, seja aprovado no Congresso, né? E se Deus quiser, ainda na legislatura, ainda no mandato do governo Lula, ele sancione, né? Exatamente, né, Vilar? Porque, assim, para fazer um parêntese, né, da importância desse projeto, todos sabem, né, que o relacionado às guardas municipais, nós estamos no capítulo da segurança pública, mas de forma que os municípios poderão, né? Então o projeto ele diz o seguinte: o município que tem, ele pode receber a verba. Exato. Né? O município que não tem, não vai receber, obviamente. Não está muito preocupado com a segurança do cidadão, né? E aí, isso daí também tem envolve um caráter de incentivo para que os prefeitos possam criar as suas guardas municipais, até porque, inclusive, existem alguns municípios, via de regra, os menores, né? Sim. Que a polícia militar faz a proteção dos cidadãos, né? A segurança pública, mas que é muito mais custoso do que você ter as guardas municipais. Via de regra, elas são dependentes das prefeituras. Exato. Então, ou seja, para ter a companhia lá na cidade, que não tem guarda, se a prefeitura não cedeu o terreno, não tem. Bom, já cedeu o terreno, então quem cede o terreno, cede a construção também. Exato. Então, se não tiver a construção, não tem. Pô, mas eu fiz apreensão de carro, mas cadê o pátio? Não tem. Então, a prefeitura tem que ceder o pátio para apreensão de veículos. Então, ou seja, num passado não muito longínquo, até o combustível era fornecido pela prefeitura. Sim. Né, o combustível das viaturas. Então, o Estado fornecia ali a viatura, o homem, o armamento e o uniforme. Então, ó, se vira aí, né? Vide aqui o nosso exemplo aqui na cidade de São Paulo, que o custeio da alimentação dos policiais militares que fazem parte do corpo de bombeiro vem da prefeitura. Então a prefeitura que banca a alimentação do soldado da polícia militar que está no corpo de bombeiro prestando serviço. Não tô discutindo aqui a relevância do serviço, pelo contrário, né? É um serviço de extrema relevância para a nossa cidade de São Paulo, mas o custeio é da prefeitura. E isso aí acontece no Brasil afora, né? Sim. Então, ou seja, esse ato do Derrite de colocar, né, eu acho foi muito sensato da parte dele, né, de entender o cenário e falar assim: você tem guarda municipal? Tem. Então, beleza. Então, você vai ter participação no fundo no Fundo Nacional de Segurança Pública. Exato. Você não tem guarda? O dinheiro fica para o Estado, que vai fornecer para suas polícias e o próprio governo federal, né? Exato. Ou cria guarda. Exatamente. Chegamos ao final de mais um Fique por Dentro. Mas você não vai embora ainda, porque o Rafael vai te dar um recado. É isso aí, policial. Não se esqueça dos 3 Cs. Curta, comente e compartilhe em todas as nossas redes sociais. É muito importante e ajuda a engajá-las.